Sabe aquele momento em que a vida parece que finalmente vai andar para frente? Talvez você até esteja sentindo isso agora. Uma ideia nova, um projeto que começa a dar certo, um relacionamento que promete. Tudo parece encaixar, como se o universo estivesse dizendo: vai lá, agora é sua vez. Mas sem perceber, você começa a dar um passo para frente e outro para trás. Algo trava, uma ansiedade surge do nada, surge uma vontade de adiar. A mente começa a inventar motivos, desculpas, até pequenos problemas aparecem. Um pneu fura, alguém te irrita, você esquece de responder um e-mail importante. E então aquele momento mágico, aquela chance de ouro escorrega das mãos. Quantas vezes você já se sentiu assim? Eu já me peguei inúmeras vezes, quase como se existisse uma barreira invisível entre mim e o que eu realmente quero conquistar. Eu sempre fui curioso para entender o porquê. Sempre acreditei que não existe fracasso do nada, nem sorte do nada. Existe algo mais sutil acontecendo, uma espécie de roteiro interno rodando por trás dos nossos olhos, conduzindo nossas escolhas, nossos medos, nossos quase. Caminhando de manhã cedo, ouvindo histórias de grandes mestres e relatos de pessoas comuns, eu percebi o quanto a nossa vida é guiada por crenças que nem percebemos. E percebi, principalmente, que a tal da autossabotagem não é um defeito, nem um azar. Ela é uma proteção, um escudo invisível que a mente cria para te manter seguro, mas que no fundo te impede de crescer. Hoje quero te convidar para uma conversa. Não um sermão nem um manual de autoajuda. Quero dividir contigo o que venho aprendendo, vivendo, errando e acertando nesse caminho. Se você está cansado de viver os mesmos ciclos, de chegar perto e ver tudo se desfazer, de sentir que algo dentro de você puxa o freio toda vez que a vida quer te dar um presente, fica comigo. Talvez, no meio desse papo, você encontre uma chave para destravar o que nunca conseguiu antes. Eu começo dizendo que ninguém se sabota porque quer. Sério. É fácil cair naquela armadilha do eu sou preguiçoso, eu sou bagunceiro, eu não nasci para isso. Mas já percebeu como a gente repete essas frases como quem recita um mantra? Quase sempre são frases herdadas, que ouvimos da família, dos amigos, da escola. Quando criança, a gente era livre. Corria, tentava, caía, levantava, ria do tombo. Mas, aos poucos, a vida foi colocando limites. Não pode. Isso não é para você. Melhor não arriscar. Cuidado para não se machucar. Essas frases vão virando tijolos de um muro invisível ao nosso redor. E aí, quando adultos, toda vez que a gente tenta atravessar esse muro, a mente dispara alarmes. Melhor não. Já deu errado antes. Vai passar vergonha. Ninguém vai apoiar. Isso é muito difícil para você. É assim que nasce a autossabotagem. Ela é como aquele amigo super protetor que, querendo te proteger, te prende em casa, dizendo que o mundo lá fora é perigoso demais. O problema é que, de tanto ouvir esses avisos internos, você começa a acreditar que o mundo lá fora realmente é perigoso. E para de tentar, para de arriscar, para de crescer. Quando falo em autossabotagem, não estou falando só de grandes sonhos que você deixou para trás. Às vezes ela aparece nas pequenas coisas. A dieta que começa na segunda e acaba na terça. O livro que você compra com entusiasmo, mas nunca passa da página 20. A oportunidade de negócio que parece incrível, mas você adia a decisão até perder o prazo. Você já percebeu como a procrastinação, a autocrítica, o medo do julgamento, a mania de perfeição? Tudo isso são formas de autossabotagem? São máscaras que a mente usa para manter você no conhecido, naquele lugar onde, mesmo infeliz, tudo é previsível. Vou te contar uma coisa que me marcou. Um dia, ouvindo a história de um rapaz que passou anos tentando emagrecer sem sucesso, ele disse algo que nunca esqueci. Eu fazia tudo certo, mas bastava começar a emagrecer. Alguém elogiava e no dia seguinte eu me recompensava comendo o dobro. Na hora ele não entendia, mas no fundo o medo dele não era de engordar. Era de ser visto, de chamar atenção, de assumir um novo papel na própria vida. É por isso que, às vezes, a vitória assusta mais do que o fracasso. O sucesso muda tudo. Exige novas escolhas, novas posturas, traz olhares,
cobranças, responsabilidades. E tem gente que, no fundo, sente que não merece tudo isso. Quantas vezes você já se pegou pensando: não sou bom o bastante, não é para mim. Se der errado, vão rir de mim. Esses pensamentos não nascem do nada. Eles são resultado de anos de condicionamento. A nossa mente é como um jardim. O que você planta e rega, cresce. Se você ouviu a vida inteira que dinheiro é perigoso, que felicidade é rara, que gente humilde não sonha alto, é natural que, mesmo sem perceber, você construa uma relação desconfortável com o sucesso. Quando percebe que está prosperando, algo dentro de você começa a buscar formas de sabotar esse processo, como quem diz: volta para o lugar seguro, não se exponha demais, não chama a atenção. Às vezes, isso se manifesta como procrastinação. Outras vezes, como distração, cansaço repentino, até acidentes pequenos imprevistos do nada. Já parou para notar como, nas fases em que mais precisamos agir, parece que tudo conspira para desviar nosso foco? O telefone toca, alguém pede ajuda, surge um convite, um problema inesperado. É quase como se o universo testasse sua determinação. Mas, na verdade, é o seu próprio inconsciente tentando manter tudo do jeito que sempre foi. Eu quero que você olhe para sua própria vida agora. Pensa num objetivo que você vem tentando conquistar há meses, talvez anos. Pode ser dinheiro, saúde, relacionamento, carreira, qualquer coisa. Repare em quantas vezes você esteve perto de chegar lá, mas algo aconteceu e você recuou. Agora seja honesto consigo mesmo. Quantas dessas vezes você realmente não tinha alternativa? E quantas foram resultado de decisões sutis, quase imperceptíveis, mas que, somadas, te mantiveram exatamente onde você sempre esteve? Eu não digo isso para te culpar, nem para te fazer sentir menos capaz. Digo isso porque a consciência é o primeiro passo para a transformação. Quando você começa a perceber o padrão, algo dentro de você desperta. É como acender uma luz num quarto escuro. Você enxerga os móveis, os obstáculos e pode finalmente reorganizar tudo. Eu costumo dizer que a autossabotagem é como um antivírus desatualizado. Ele foi criado para proteger seu sistema, mas com o tempo começa a bloquear até as atualizações boas, os programas novos, as oportunidades. E aí, você segue rodando a mesma versão da sua vida, cheia de limitações que já não fazem mais sentido, mas que continuam ali porque ninguém atualizou o sistema. Mas sabe o que é mais curioso? Quando você entende que a autossabotagem não é seu inimigo, mas um mecanismo de proteção exagerado, tudo muda. Você para de brigar consigo mesmo e começa a dialogar com essa parte sua que só quer te proteger. E nesse diálogo nasce a possibilidade de mudança. Eu lembro de uma história que ouvi certa vez sobre um empresário que tinha tudo para crescer. Mas toda vez que sua empresa começava a prosperar, ele arrumava uma confusão com um sócio, mudava o plano ou se envolvia em problemas desnecessários. Anos depois, numa conversa sincera, ele percebeu que toda vez que ganhava dinheiro, lembrava do pai dizendo: dinheiro só traz problema, fulano enriqueceu e a família se desfez. Veja só, a mente dele, tentando protegê-lo da dor que o pai descreveu, fazia de tudo para mantê-lo longe do perigo de ser bem-sucedido. Quantas frases assim você já ouviu na vida? Melhor ser pobre e honesto do que rico e corrupto. Quem muito quer, nada tem. Sonhar alto é cair de mais alto. Essas frases vão virando trilhas profundas no nosso inconsciente, e a cada tentativa de mudança é como tentar remar contra uma correnteza invisível. Mas a boa notícia é que dá para mudar. Só que não é de fora para dentro, não é com força bruta nem com promessas vazias. É um processo de observação, aceitação e principalmente de gentileza consigo mesmo. O primeiro passo, sempre, é olhar para si com honestidade. Reconhecer onde você está se boicotando. Sem julgamento, sem culpa, só com curiosidade. Eu te convido a experimentar isso. Da próxima vez que perceber que está adiando algo importante ou criando obstáculos onde não precisa, pare um momento. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente estou sentindo agora? Estou com medo do quê? Que parte minha está tentando me proteger? Às vezes,
Só de fazer essa pergunta, você já desarma metade do mecanismo. A autossabotagem adora agir no escuro, escondida. Quando você traz luz, ela perde força. Sabe, às vezes a autossabotagem é tão sutil que a gente só percebe quando olha para trás. É como se cada decisãozinha inofensiva fosse um tijolo, depois eu vejo isso, deixa para a semana que vem, não vou incomodar ninguém agora. Quando você se dá conta, já ergueu um muro inteiro entre você e o que queria. Eu mesmo já vivi isso em coisas bobas, como começar a praticar atividade física. Sabe aquele entusiasmo de segunda-feira? Você acorda decidido. Hoje vai. Aí surge uma reunião fora de hora, chove, bate aquela preguiça, alguém chama para comer um pão de queijo e pronto, você promete a si mesmo que começa amanhã. O amanhã vira semana que vem, o mês acaba e... Bom, já viu esse filme? É fácil pensar que é só falta de disciplina, mas na maioria das vezes o buraco é mais embaixo. No fundo, é como se existisse uma parte sua que acredita que não vai dar conta do novo, que sair da zona de conforto pode te expor, te deixar vulnerável ou fazer com que você perca o carinho ou a aprovação de alguém. Já notou como, quando você começa a melhorar de vida, algumas pessoas à sua volta mudam? Nem sempre é por maldade. Às vezes, a mudança de um incomoda o conforto do outro. Isso ativa, lá no fundo, o medo de ser rejeitado, de perder amizades, de não ser mais um dos nossos. A mente, espertinha, arruma um jeito de puxar o freio para evitar essa dor. E não pense que isso só acontece com quem está começando na vida. Já conversei com gente bem-sucedida, com grandes empresários e até artistas conhecidos, e todos eles confessam que já se pegaram autossabotando, mudando de estratégia bem quando tudo estava dando certo, esquecendo compromissos importantes, sumindo das redes, deixando projetos promissores de lado por motivos aparentemente justos. Outro ponto importante é entender que a autossabotagem não tem a ver com inteligência, força de vontade ou conhecimento. Muitas vezes, quanto mais você aprende sobre como o sucesso funciona, mais sofisticadas ficam suas formas de boicote. Tem uma história clássica de um atleta que treinava pesado. Era elogiado por todos. Tinha tudo para vencer, mas na hora da final, arranjava uma lesão, sentia um mal-estar, errava um movimento fácil. Só depois de muita terapia, entendeu que tinha medo de decepcionar o pai. E para não correr o risco de chegar lá e não ser o melhor, preferia nunca chegar. Assim, ele sempre tinha uma desculpa pronta, uma forma de se proteger do possível fracasso. Isso mostra que, no fundo, muitas autossabotagens têm origem no medo daquilo que pode acontecer depois do sucesso. O que eu faço se der certo? Como vou lidar com a cobrança? Será que vou conseguir sustentar isso? Será que vão gostar de mim do mesmo jeito? Essas perguntas, mesmo silenciosas, ficam martelando na cabeça e, sem perceber, a gente acaba desistindo antes de tentar. Outro cenário muito comum é o da autocrítica exagerada. Já percebeu como somos cruéis com a gente mesmo? Se você erra uma vez, pronto, já vira motivo para se chamar de burro, incapaz, preguiçoso. Mas se acerta, mal celebra, já pensa no próximo desafio, já se preocupa se vai conseguir repetir o feito. Eu costumo brincar que somos os piores chefes de nós mesmos. Não damos férias, não reconhecemos méritos, não temos paciência para ensinar e, ainda por cima, cobramos resultados impossíveis. Esse excesso de cobrança vai minando a autoconfiança, a alegria de tentar coisas novas. E quando a confiança fica baixa, tudo parece mais difícil. O que era para ser um degrau vira uma montanha. Aí, você hesita, duvida de si, fica mais vulnerável ao medo e se sabota de novo. A autossabotagem também pode se manifestar em forma de excesso de planejamento e pouco agir. Tem gente que vira especialista em planejamento, faz mapas mentais, planilhas, listas de tarefas, pesquisa tudo, consome 1000 cursos, estuda tendências, mas na hora de colocar a mão na massa, sente um bloqueio inexplicável. Já vi muita gente inteligente presa nessa armadilha. O excesso de informação acaba servindo como escudo para não se expor ao risco real do erro,
da crítica, do desconhecido. É como aquele amigo que adora planejar viagens, mas nunca compra a passagem. Fica naquele eterno "um dia eu vou", esperando o momento perfeito, que no fundo nunca chega. O segredo, muitas vezes, está em dar o primeiro passo, mesmo sem ter certeza de tudo. Começar pequeno, do jeito que dá, mas começar. A vida se transforma em movimento, não em planejamento. E olha, não tem problema em sentir medo. O medo é um sinal de que você está prestes a sair do seu velho território. O problema não é sentir, mas deixar que ele dirija o carro da sua vida. Eu lembro de uma vez em que precisei tomar uma decisão difícil. Largar um emprego estável para me arriscar num projeto novo. O medo era tão grande que me fazia perder o sono. Comecei a reparar em quantos argumentos eu criava para me convencer a ficar onde estava. É arriscado demais. E se der errado? Tem tanta gente mais preparada. Mas aí, num desses dias, ouvi uma frase que me pegou em cheio. O medo só grita alto porque você está prestes a conquistar algo que nunca teve antes. Aquilo fez sentido. Percebi que, se eu esperasse o medo ir embora, nunca daria o passo. O que eu precisava era andar junto com ele, mas sem deixar que ele mandasse em mim. Outro detalhe é que muitas vezes a gente espera a motivação perfeita, o sinal do universo, aquele empurrão divino. Mas a verdade é que a motivação vem depois da ação, não antes. Você já reparou que, quando faz alguma coisa apesar do medo, a confiança aparece depois? É como se ao agir você ensinasse para sua mente: olha, é seguro crescer, não vou morrer por tentar. Eu comecei a testar isso em pequenas coisas. Um telefonema que eu estava evitando, um pedido de desculpas, uma ideia arriscada. No início, a mão treme, o coração acelera, mas depois vem uma paz, uma sensação de "eu posso". Esse é um exercício que faço até hoje. Quando sinto que estou me sabotando, paro e me pergunto: o que eu faria agora se não tivesse medo? E na medida do possível, faço, mesmo com medo. Às vezes, o medo não some, mas ele aprende a não gritar tão alto. É curioso também como a autossabotagem se alimenta da comparação. Hoje em dia, com redes sociais, parece que todo mundo está mais feliz, mais rico, mais realizado. Você vê alguém contando vitória e pensa: nossa, comigo nada dá certo. Só que ninguém posta as noites mal dormidas, os fracassos, os medos, as dúvidas. Eu já fui muito de me comparar. Só que cada vez que eu olhava demais para fora, esquecia de olhar para dentro, de reconhecer meu próprio ritmo, meus próprios desafios e conquistas. Quando parei de me medir pela régua do outro, ficou mais fácil aceitar minhas limitações, meus tropeços e celebrar cada pequeno avanço. Você não precisa ser o melhor do mundo. Precisa ser melhor do que era ontem, do que foi na semana passada, do que era há um ano. Esse é o verdadeiro progresso. Tem uma prática simples que adotei e que quero dividir com você. De tempos em tempos faço um balanço honesto. Escrevo o que realizei, o que deixei de fazer, o que me travou, o que me motivou, sem julgamento, só observando. E nessa autoanálise, vou percebendo padrões. Puxa, toda vez que fico muito ansioso, eu travo. Quando começo a duvidar de mim, procuro distrações. Quando tenho medo do julgamento, prefiro nem começar. Aos poucos, vou pegando no flagra minhas próprias armadilhas. E com o tempo, vou aprendendo a desarmar cada uma. Outra coisa que aprendi é que a autossabotagem não se vence sozinho. Por mais que pareça um problema individual, ter alguém com quem conversar, trocar experiências, ouvir outras histórias, faz toda a diferença. Eu, por exemplo, sempre busquei livros, palestras, grupos de estudo, terapia. A troca é poderosa. Às vezes uma frase de um amigo, uma história de alguém que passou pelo mesmo, abre portas na nossa mente. Então, se sentir que está preso num ciclo, procure apoio. Não é fraqueza pedir ajuda. Às vezes, uma escuta atenta é o que faltava para você enxergar o que sozinho não conseguia. A autossabotagem gosta de silêncio, de segredo, de isolamento. Quando você fala sobre ela, traz para a luz, e ao ser vista, ela perde força. Às vezes, só de compartilhar, você percebe que não está sozinho, que muita gente,
até aquela que parece ter a vida perfeita, passa pelos mesmos dilemas. E nesse ambiente de apoio nasce coragem. Coragem de tentar, de errar, de acertar, de tentar de novo. Outra coisa interessante que fui percebendo é como a autossabotagem tem um timing perfeito. Ela aparece justo quando a vida pede que a gente cresça, quando um desafio bate à porta, quando uma nova fase se anuncia. Não falha. É como aquele frio na barriga antes de entrar no palco, o vazio na cabeça antes de apresentar um projeto, ou a inquietação do será que vai dar certo antes de um novo relacionamento. E sabe por quê? Porque no fundo todo crescimento é também uma despedida. Despedida de quem você foi até ontem, dos velhos hábitos, das desculpas que já não servem mais, dos papéis que te deram e que talvez você mesmo tenha acreditado por tempo demais. Eu lembro de uma vez em que estava prestes a fazer uma grande mudança na minha vida. Tinha estudado, me preparado, planejado tudo nos mínimos detalhes, mas na hora H bateu um medo tão grande que meu corpo inteiro parecia dizer, não vai. Fui ficando irritado, inventando desculpas, comecei a brigar com quem não tinha nada a ver com a história. Até que parei, respirei fundo e me perguntei, o que eu realmente estou temendo perder? Foi aí que caiu a ficha. Eu estava com medo de deixar para trás a versão antiga de mim, aquela que já sabia lidar com os velhos problemas, que já tinha as dores conhecidas, as queixas de sempre. O novo era um território sem mapa. Mudar exige coragem, não porque o novo é necessariamente ruim, mas porque o velho é confortável, mesmo que seja apertado. É igual aquele sapato velho. Já está gasto, machuca, mas você conhece cada parte dele. E trocar por um novo exige se adaptar, exige tempo, exige se permitir. Outro ponto que aprendi, especialmente ouvindo tantas histórias nessas caminhadas matinais, é que a autossabotagem também se alimenta da falta de merecimento. Tem muita gente boa, gente esforçada, talentosa, que simplesmente não acredita que pode, que merece, que é digna de viver o melhor. Às vezes a gente acha que só os outros é que podem prosperar, ser felizes, alcançar paz. Isso é tão sutil que mesmo quando a vida começa a dar certo, a pessoa busca maneiras de equilibrar o jogo. Se envolve em problemas, aceita migalhas, provoca pequenos desastres, como se não suportasse a ideia de ter muito, de ser muito, de brilhar. Já conversei com pessoas que toda vez que conseguiam um aumento no salário, logo surgia uma despesa inesperada. Era o carro que quebrava, uma multa, um problema de saúde na família. Coincidência? Talvez, mas também pode ser a mente tentando manter tudo como sempre foi. E o antídoto para isso não é arrogância, nem forçar alegria ou gratidão artificial. É olhar para si com compaixão, entender de onde vem esse sentimento, acolher a criança ferida que acredita que não é boa o bastante. Um exercício que gosto de propor e faço comigo mesmo é se perguntar sempre que algo bom acontece, como eu me sinto ao receber isso? Eu aceito com leveza, com gratidão, ou fico esperando a conta chegar? Será que no fundo eu me permito viver o melhor? Quando a resposta for incômoda, não se culpe, acolha. É assim que a gente começa a dissolver as raízes da autossabotagem. Tem um outro aspecto sutil nesse processo todo, que é o chamado ganho secundário. Às vezes a dor, o problema, o ciclo negativo trazem, sem perceber, algum benefício escondido. Pode ser atenção, cuidado, licença para não arriscar, um motivo para não se frustrar, ou até a manutenção de um papel familiar, como o filho que sempre precisa de ajuda, ou o amigo que nunca dá certo. Nessas horas é preciso honestidade radical. O que eu ganho permanecendo onde estou? Que medo eu tenho de dar certo? Será que, ao crescer, vou perder algum carinho, algum afeto, algum lugar seguro? Já vi muitos relatos de pessoas que melhoraram de vida, começaram a prosperar e, de repente, sentiram um desconforto, uma vontade de se sabotar. Só depois perceberam que, inconscientemente, temiam ser invejadas, afastar pessoas queridas ou até contrariar crenças de infância. É como se o sucesso trouxesse o risco de perder a identidade, o pertencimento, a proteção. E a autossabotagem, nesse caso, é só uma forma de permanecer igual,
de não mexer nas relações. No fundo, toda autossabotagem é um pedido de acolhimento. É a mente dizendo: "Ei, olha para mim. Eu tenho medo, tenho dúvidas, preciso de cuidado." Por isso não adianta tentar vencer esse padrão na força bruta, se xingando, se criticando, tentando controlar tudo. A transformação acontece quando você se propõe a ouvir de verdade essa parte sua que resiste, que teme, que não sabe o que vem depois. Uma das práticas mais poderosas que encontrei foi a do autoacolhimento. Sente com você mesmo, respire, feche os olhos e, em vez de se julgar, pergunte: o que está doendo? Que parte minha sente medo agora? O que eu preciso ouvir de mim mesmo nesse momento? A resposta às vezes é surpreendente. Pode ser um pedido por descanso, um desejo de ser reconhecido, uma vontade de ser aceito do jeito que é. Ao dar espaço para essa escuta, você começa a criar uma nova relação consigo mesmo. Uma relação de parceria, não de guerra interna. E aí, tem algo muito transformador quando você percebe que não precisa eliminar o medo, nem calar a voz da dúvida, mas sim aprender a caminhar junto, acolher, dialogar. Lembro de um depoimento que me marcou. Uma mulher dizia que toda vez que estava prestes a realizar um sonho antigo, sentia uma tristeza sem explicação. Era como se não conseguisse celebrar. Com o tempo, percebeu que, na infância, toda vez que conquistava algo, sentia que tirava dos irmãos que não era justo. A mente, para evitar essa culpa, preferia boicotar as conquistas. Quantas histórias assim existem por aí? E quantas vezes a gente repete os mesmos padrões, geração após geração, sem nem perceber? Por isso, gosto de lembrar que romper o ciclo da autossabotagem é também um ato de libertação da sua história, da sua família, do seu passado. Não para negar nada disso, mas para honrar tudo o que te trouxe até aqui e, a partir daqui, construir algo novo. Outro ponto fundamental é aprender a celebrar cada pequena vitória, cada avanço, cada esforço. Não espere a conquista perfeita para se permitir sentir orgulho, alegria, gratidão. Uma coisa que faço muito nas minhas caminhadas é agradecer por cada passo dado, literalmente. Seja uma conversa difícil que consegui ter, um hábito novo que consegui manter, uma tarefa que consegui concluir, mesmo que pequena. A celebração gera confiança, reforça o novo caminho. É como ensinar para a mente: olha, é seguro crescer, é bom conquistar, não precisamos mais ter medo do novo. E se errar, se tropeçar, tudo bem. Recomeça, com mais carinho, mais leveza. Outra armadilha clássica da autossabotagem é o perfeccionismo. Aquela ideia de que para fazer algo tem que ser impecável, tem que agradar todo mundo, não pode ter falhas. Isso paralisa muita gente boa, porque o perfeccionismo é só medo de errar, de ser julgado, de não ser aceito. Eu mesmo já deixei de postar projetos, de compartilhar ideias, de me expor, por medo de não estar pronto. Mas a verdade é que nunca vai estar 100%. A vida é movimento, é tentativa, é ajuste. Se permitir errar, é um presente que você pode se dar. Já estamos chegando perto do fim desse papo, mas antes quero te deixar mais algumas reflexões. Toda vez que sentir que está se sabotando, lembre: você não está sozinho. É um processo humano, universal. O mais importante é não se entregar ao ciclo, não aceitar como destino. Sempre existe um espaço para mudança, por menor que seja. Às vezes basta um novo olhar, uma nova conversa, um novo hábito, uma pequena ação. E aos poucos, as correntes invisíveis vão se soltando, o caminho vai abrindo. Sabe, depois de tudo isso, fica claro que a autossabotagem não é um inimigo a ser derrotado, mas uma parte nossa pedindo atenção, pedindo para ser ouvida e acolhida. Não existe uma fórmula mágica, não existe um dia em que você acorda pronto e todos os bloqueios somem. O que existe é o caminho, um passo de cada vez, uma escolha após a outra, uma nova história escrita a partir de agora. Quero te lembrar, como quem já caiu, levantou e recomeçou 1000 vezes, que você não é o seu medo, não é suas dúvidas, não é suas tentativas frustradas. Você é o autor da sua vida. E por mais antigo que seja o roteiro,
sempre dá para reescrever a próxima página. Se nesse papo você se enxergou em algum momento, se sentiu que eu estava falando diretamente com você, então saiba, isso já é o começo da mudança. Porque, quando a gente se reconhece, algo dentro da gente desperta. É como se acendesse uma luz em um canto escuro da casa, e de repente tudo fica mais claro, menos assustador, mais possível. E daqui para frente, vai ter medo, vai ter dúvida, vai ter aqueles velhos pensamentos querendo te puxar para trás. Mas agora, cada vez que isso acontecer, você pode escolher agir diferente, nem que seja só um pouquinho. Pode conversar consigo mesmo, acolher essa parte insegura, dar um passo novo, ainda que trêmulo. A cada pequena ação, você vai mostrando para si mesmo que crescer é seguro, que o novo pode ser bom, que você merece mais. E aos poucos, as correntes da autossabotagem se transformam em elos de uma corrente que te puxa para frente, para a vida que você sempre quis viver. Então faz o seguinte, não espera o momento perfeito, não espera o medo passar, nem a motivação cair do céu. Escolhe hoje um gesto, por menor que seja, para honrar aquilo que você deseja de verdade. Seja conversar com alguém sobre seus sonhos, começar aquele projeto esquecido, dar o primeiro passo numa mudança de hábito ou simplesmente se tratar com mais carinho. No fundo, é isso que muda tudo. A soma dos pequenos gestos, repetidos com consciência, afeto e perseverança. E se quiser dividir comigo, ou com quem estiver ouvindo, compartilha aqui nos comentários. Qual foi o maior insight desse papo para você? Em que momento da sua vida você mais se percebeu se sabotando? E, principalmente, qual vai ser o seu próximo passo, mesmo com medo, mesmo sem certeza? Sua história pode inspirar alguém que está ouvindo agora. E você pode se surpreender com a força que nasce quando a gente se permite ser vulnerável, verdadeiro, humano. Se este conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muito mais conversa boa vindo por aí, sempre nesse clima de acolhimento, reflexão e transformação. Lembra, você merece prosperar, crescer, ser feliz, e tudo começa quando você decide se tratar como alguém que merece. A próxima página da sua história está em branco. O que você vai escrever nela?